E o São Paulo ouviu mais um não do Hoffenheim na tentativa da contratação do zagueiro Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, tratado pelo Rui Costa, o executivo do futebol de São Paulo, como um cara com tanto potencial, mas tanto potencial, que pode vir a ser um novo Jeromel. Jeromel, vocês vão lembrar, zagueiro que fez história com a camisa do Grêmio e também da seleção brasileira. Pois bem, o Tricolor já fez duas propostas ao Hoffenheim, as duas de empréstimo. As duas ofertas foram recusadas. No primeiro momento, São Paulo queria ter o Arthur Chaves até junho do ano que vem, o Hoffenheim recusou. São Paulo sugeriu um empréstimo até dezembro, nova recusa. A questão nem é o tempo, e sim a questão financeira. O Hoffenheim exige uma compensação financeira para liberá-lo e também gostaria de atrelar esse empréstimo a uma obrigação de compra em caso de metas alcançadas. O São Paulo tem muita vontade de contar com o atleta, mas tem afirmado ao time alemão que não tem dinheiro para fazer um investimento nesse momento. As tratativas não estão encerradas, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Se pintar qualquer novidade sobre o tema, eu conto para vocês. Só para completar o noticiário São Paulino, registrar que João Pedro, goleiro, e Isaac, zagueiro, estão integrados de maneira definitiva ao elenco do Tricolor. O João Pedro ganhou a posição do Young e se tornou o terceiro goleiro do São Paulo, enquanto o Isaac vai ser testado nas próximas semanas. Bora terminar o vídeo para falar sobre lista de dispensáveis no São Paulo. O Tricolor não vai anunciar de forma pública, mas criou uma relação interna programando ou permitindo que empresários de 5 atletas procurem clubes para esses jogadores. São Paulo não conta para o segundo semestre com o goleiro Young, com o lateral direito Cédric Soares, com o zagueiro Matheus Belém, com o volante Luan e com o atacante Paulinho. 3 atletas da base, que podem até ser negociados por empréstimo para que ganhem mais minutos, 2 jogadores mais veteranos, que custam dinheiro e estão fora dos planos de Dorival Júnior. O caso mais grave é do Luan, que tem contrato até dezembro. Desde o início do ano, o São Paulo tenta encontrar clubes para o atleta. Chegou a oferecê-lo, por exemplo, para o Mirassol, mas o Luan tem recusado ofertas para deixar o São Paulo. Em relação a Cédric Soares, lateral contratado como uma boa opção, alguém que já havia jogado no Arsenal, mas que com a camisa do Tricolor nunca conseguiu progredir. Pelo contrário, e tem salário relativamente alto, na casa dos 400 mil mensais. Se encontrar interessados para toda essa galera, o São Paulo vai ultrapassar a economia de R$1 milhão por mês. Parece pouco, mas para um clube que tem enormes problemas financeiros, qualquer ajuda é super bem-vinda. Antes de encerrar o vídeo, só contar que o Tricolor fez uma nova oferta para a contratação de Arthur Chaves, zagueiro brasileiro de 24 anos de idade que pertence ao Hoffenheim. O Tricolor está tentando convencer o Hoffenheim a emprestá-lo até dezembro, garantindo uma enorme visibilidade ao atleta e também a possibilidade de compra no fim do ano. Qualquer novidade sobre o tema eu conto para vocês. Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. E o São Paulo pode contratar Leminar. Você deve conhecer esse jogador, volante do Gabão, 32 anos de idade, titular absoluto do Galatasaray, um dos principais, se não o principal hoje, time do futebol turco. O atleta foi campeão nacional e titular em grande parte do ano. Foram 41 jogos, 3 gols e 2 assistências. Desses 41 jogos ele só foi reserva em 9. Havia sido comprado do Wolverhampton por 2,5 milhões de euros. Como eu disse, tem mais um ano de contrato, ou seja, para sair agora haveria a necessidade de uma compensação financeira. O salário dele na Turquia é de R$1,5 milhão. Pois bem, o jornalista Rafael Emiliano afirma que o São Paulo entrou na disputa pelo Leminar. Leminar teria tratativas com o Atlético Mineiro, essas conversas acabaram sendo encerradas. A partir daí, com a vontade do Leminar em atuar no Brasil, a coisa poderia avançar muito em breve. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do São Paulo que toca o departamento de futebol. Ainda não obtive resposta. De qualquer forma, uma outra pessoa próxima a esse dirigente assegurou que se houver qualquer necessidade de compra dos direitos econômicos do atleta, essa hipótese está completamente descartada, não há dinheiro. E mais do que isso, pagar salário próximo a R$1,5 milhão por mês hoje também não faz parte da realidade tricolor. Se eu fosse torcedor do São Paulo, não criaria expectativas em relação a esse nome. Você gosta? Entende que vale a pena um esforço financeiro para contratar um jogador desse tamanho? Use o espaço para comentar e opina. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o São Paulo decidiu abrir concorrência para tentar faturar mais dinheiro com a empresa que comercializa os ingressos do seu estádio. O acordo com a Total Acesso termina em dezembro desse ano
E em meio a uma reclamação ou outra e a uma condição financeira X, a ideia do presidente Arrim Assis é aumentar o faturamento para quem sabe 2x. E já há duas empresas candidatas com a intenção de herdar ou ficar no lugar da Total Acesso. O que dá para contar é que ambas essas empresas aceitam inclusive adiantar dinheiro. E dinheiro adiantado por um São Paulo que passa por enorme crise financeira passa a ser algo extremamente positivo. São Paulo não fechou as tratativas com a Total Acesso e ainda vai dar a oportunidade para a empresa que é a atual parceira de fazer uma nova oferta, caso não exista uma melhora nas condições. A tendência é que a gente tenha um novo sistema operando no estádio do São Paulo. Vale a lembrança de que essas tiqueiras, né, que vendem tickets, elas têm papel super importante no fluxo, na vazão da entrada dos torcedores e em todo esse sistema. E a cadeira de presidente do São Paulo está vaga. E a sensação é de abandono em meio à Copa do Mundo. Queria contar bastidores do tricolor paulista. Você sabe que a Arrim Assis, presidente do São Paulo, se juntou a outros 39 presidentes de clubes de Série A e B e viajou para Nova York com tudo pago pela CBF, uma cortesia da entidade que cuida do futebol. Todos esses presidentes tiveram a oportunidade de assistir à estreia do Brasil contra Marrocos no MetLife Stadium. Na teoria, o cargo vago do presidente abriria espaço para seu vice. No caso do São Paulo especificamente, cujo presidente interino, quem ficaria ocupando essa condição de presidente interino seria o presidente do Conselho Deliberativo, Outton Aires de Abreu. Mas Arrim Assis e Outton Aires não se falam. O Aires nem foi notificado pelo Assis da viagem. E mais, quero contar um bastidor importante. O Arrim Assis contratou um segurança para ficar na porta da sua sala para impedir que o Outton Aires de Abreu, por algum motivo, tentasse entrar e despachar de lá. Mas as situações estranhas no São Paulo não param por aí. O Rafinha, que é uma espécie de gerente de futebol, não está trabalhando a serviço do São Paulo por essas semanas. Ele havia, quando contratado pelo São Paulo, firmado anteriormente um acordo com a Globo para comentar jogos da Copa. E esse acordo está valendo e o Rafinha tem se ocupado com comentários de partidas por Sport TV e Globo. Só para completar, contar que Rui Costa é hoje o único que presta serviço e trabalha 24 horas por dia na busca de um melhor elenco para o segundo semestre. Boa parte desse período, mesmo com todo mundo de férias, e o Rui Costa em São Paulo, despachando e tentando contratar jogadores, uma pequena parte de férias ao lado da família no Rio Grande do Sul. Você está contente com o momento do São Paulo? O que você pensa sobre o tricolor paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E que papo é esse de que Lucas Sasson pode voltar ao São Paulo? Confesso que tomei um susto quando li, até porque você lembra, o Sasson deixou o São Paulo pela porta dos fundos, só para refrescar sua memória. O Sasson é atleta da base do São Paulo, havia deixado excelente impressão. E ainda na base assinou um contrato de 4 temporadas. Acontece que na oportunidade havia uma discussão se os primeiros contratos de atletas da base tinham de ser de 3 anos ou se poderiam ter um período maior. São Paulo optou pelos 4 anos e o Sasson foi à justiça, conseguindo a rescisão do contrato de forma unilateral. Se imaginava que ele fosse jogar em um outro clube brasileiro e o São Paulo já se preparou na justiça para combater essa situação. Para evitar qualquer problema, o Sasson optou por ir jogar num time do Chile chamado La Serena, que ninguém conhecia, e pouco tempo depois acabou pintando no Atlético Paranaense. São Paulo foi à justiça e conseguiu em primeira instância uma vitória num processo em que ele cobra 150 milhões de reais. É natural que o Sasson recorra dessa decisão e vá buscar seus direitos. Mas, em meio a tudo isso, existe a chance de o Sasson voltar para o tricolor, atleta de 25 anos de idade, titular absoluto no Lokomotiv e cujo contrato se encerra agora no dia 30 de junho. Antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa do departamento de futebol para conferir essa informação que o meu amigo Samir Carvalho trouxe sobre um suposto interesse do São Paulo. Abre aspas para essa fonte, não tem a menor possibilidade de contratarmos ele, fecha aspas. Também já havia contado para vocês que em conversa com um dos representantes do Sasson, ouvi que a prioridade é continuar no futebol russo, até porque o Lokomotiv já paga mais de R$1 milhão por mês de salário e ele sabe que no Brasil não terá chance de alcançar tais cifras. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.